Boa noite, meu pastor, querido amigo, irmão Abdala. Boa noite, Kiko. Alegria estar com você aqui, meu irmão. Confesso que não é uma tarefa muito fácil estar aqui desse lado, fazendo uma entrevista com um pastor do seu quilate. Que isso, meu amigo? Abençoada, referência municipal, estadual e nacional. Deus seja louvado. Obrigado pela sua presença, quero te agradecer. Muito obrigado pelo privilégio de sentar aqui na minha mesa e trocar aquela ideia. Estamos juntos. Quero te presentear para você botar uma água com essa linda caneca da minha amiga Desirê. Obrigado, Desirê. Tá entregue. Pastor, abre aí para o senhor ver, botar aquela água para a gente fazer aquela entrevista. Eu acho que o senhor vai gostar. Olha só, tem um nome aqui, rapaz. Legal. Aí, turma. Legal demais. Vamos colocar agora uma aguinha. Bota uma água pro pastor aí. Obrigado, querido. Obrigado. Pastor, vamos começar? Um brinde, vamos nós. Então vamos embora. Conta pra gente a história de Rafael Abdala. Meu amigo, sou filho do Marcelo e da Rosângela. Meu pai já falecido, com 44 anos, uma vida muito sofrida. Meu pai era tetraplégico, mas tetraplégico é o jeito resumido de explicar a doença dele. Ele não tinha controle motor de nada, tal qual um tetraplégico, mas ele não perdeu a sensibilidade. Então ele pôde ter um filho, mas também sentia dores. Então assim, o finalzinho da vida do meu pai foi bem difícil na sua saúde, sempre foi muito difícil. Então eu cresço nesse contexto da enfermidade do meu pai, alinhada com uma falência financeira da família. O pai do meu pai foi, num tempo que eu nem era nascido, um homem de posses. Mas perdeu tudo. Então quando eu nasci nesse cenário da deficiência do meu pai e de restrições financeiras muito graves. Então assim, nós vivíamos com muito pouco, mas louvado seja Deus, nunca nos faltou nada. Então sou filho do Marcelo, sou filho da Rosângela, tenho orgulho de ser filho de um tetraplégico, meu pai foi a minha maior escola, Deus me deu o privilégio de cuidar dele e eu creio que as bênçãos que hoje Deus tem me dado tem tudo a ver com essa semeadura, eu acredito na lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta. Não tem jeito de fugir, não, né, pastor? Tem a colheita é certa, a colheita é certa. Você pode até negligenciar uma semeadura, mas a colheita é sempre certa. Não tem jeito. Né? Pro bem ou pro mal. Não tem jeito. Então esse sou eu. Então não nasci num lar cristão, apesar de ser pastor. Fui o primeiro a quem Jesus chamou na nossa casa. Batizei o meu pai uma semana antes dele falecer. Batizei a minha avó, ela já tinha 70 e tantos anos. Minha mãe se entregou a Jesus depois dos 40 também, uma mulher que eu amo. E hoje sou casado com a Ana Paula. E vivo feliz, pastoreando a igreja e cumprindo o chamado do Senhor. Por aí afora, né? Por aí afora. É isso aí. Pastor, qual é a sua graduação? Sou formado em Direito, né? Sou formado pelo Seminário Batista em Teologia. No meu ensino médio eu fiz um curso técnico de Mecânica e terminei ano passado, salvo engano ou retrasado, um MBA pela PUC em Gestão e Liderança. Entendi. Como é que o senhor veio parar em Guarapari? Pois é, com o cenário da falência do meu avô, isso eu estou falando de um período antes de eu nascer. No final das contas, o que a gente conseguiu ter foi um apartamentinho que a família segurou em Guarapari. Obviamente chegou um momento em que a crise era tão grande que esse apartamento precisou ser vendido, mas a gente já estava aqui. Então Guarapari entra nesse cenário, era um local de férias dos meus avós, mas que se tornou a nossa moradia. Eu estou em Guarapari desde 2002, de forma definitiva, tendo vindo de Vitória, né? Entendi. Quando terminou de ter essa eclosão familiar que eu comentei. Entendi. O senhor assumiu a primeira igreja quando? Eu assumi no dia 17 de março de 2018. Vai fazer agora 5 anos. Que o senhor está à frente. Que eu tô como pastor titular. Tô na primeira igreja já há bastante tempo. Fui adolescente lá, fui junior lá, fui diácono lá, fiz toda a minha trajetória, vamos dizer assim, religiosa na PIB de Guarapari. E no dia 17 de março de 18,
eu assumo como pastor titular. Eu tinha na época 23 anos. Estou com 28 hoje, estava com 23 naquela época. Dizem que o senhor é super intelectual. Nada. Conta pra mim um pouco dessa história. Você vai entrevistar a Fio Abdala? Nossa, você é muito doido, você é muito zarro. Falei, calma, nós vamos chegar lá. De forma é só alguma. a cara dele, calma. Vamos botar o homem na mesa Não, de pra forma gente nenhuma. sentar. Assim, sempre gostei. Conta pra mim quem é Abdala fora da igreja. Veja só, uma coisa interessante na nossa vida, né? Quando você tem uma vocação, você não consegue dissociar quem você é da sua vocação, né? O ministério pastoral, o ministério sacerdotal, para abrir o leque aqui, ele é uma vocação. E você não tira e coloca uma roupa de vocação. Você é aquilo. Então tem dia que 3 horas da madrugada, meu telefone toca, é alguma viúva da igreja, senhorinha, precisando ir para a UPA. E tinha lá o número do pastor. Então não tem um Abdala fora e aí o telefone tocou, deixa eu pôr a roupa de pastor e sair. A vocação, ela faz com que o sujeito seja integral. É lógico que, como um ser humano integral, a gente exerce várias funções. Então eu exerço uma figura sacerdotal que ela é muito evidenciada num púlpito. Mas eu sou um marido, eu sou casado com a Ana Paula. Eu sou um ser humano, né, pastor? Eu sou um ser humano, etc. Eu me lembro uma vez, Kiko, pra botar na informalidade aqui, que no início do ministério, eu tava num supermercado lá em Muxaba, não vou falar o nome, não sei se faz merchan aqui, mas eu tava no supermercado lá em Muxaba, e era um sábado, bem cedinho, eu tava de bermuda. Aí uma senhora me encontrou, mas ela olhou, eu tava de bermuda. Eu parecia um ET, assim, pra ela, porque eu tava de bermuda, né? Entendi. Então... É ele mesmo? Pois é, que você tá com bermuda. Uma coisa mais natural. Nossa cidade tem 52 praias. A gente tem que ir pra praia. Então, assim, dentro de uma ideia de vocação, eu me vejo pastor 24 horas por dia. Agora, como pastor, nada do que é humano nos é estranho. A gente é esposa, a gente é amigo. A gente tem que sentar numa mesa de amigo, a gente senta numa mesa de ovelhas. A gente aconselha tanta gente o dia todo, quem é que nos aconselha? Né? Então, o que eu queria deixar registrado é isso. O pastor precisa de um amigo também, sem dúvida né? alguma, sem dúvida alguma. O pastor é ser humano. Todo mundo que é vocacionado nunca vai conseguir dissociar o que é de si. Nós somos a nossa vocação. Nós não somos só ela, mas nós somos integralmente ela, todo tempo, em todo lugar. Entendi. Né? Por exemplo, eu vou tirar férias daqui uns dias. Né? Já estou um tempão sem férias. Aí esse ano eu resolvi picotar minhas férias para tirar. Né? Vou tirar as férias. Estou em qualquer lugar do mundo. Se tem uma igreja para eu pregar, eu vou pregar. Porque eu tiro férias num expediente administrativo de uma instituição religiosa. Eu não tiro férias do meu ofício. Alguém precisou de oração, eu encontrei alguém triste na rua, eu vou parar, eu vou olhar, eu vou cuidar, eu vou... faz parte da vocação. A gente não tira férias da vocação. Não tira férias do chamado, né, pastor? Não, a gente tira férias do expediente administrativo. Eu não vou ter obrigação de estar ali no gabinete pastoral, do horário tal, atendendo X pessoas. A gente vai estar respirando outros ares. Mas é impossível você ver em qualquer lugar do mundo uma necessidade humana e se manter calado. Né? Então você enxerga a dor humana e você age. Claro, entendi. Pastor, como é que funciona hoje a primeira igreja? Ela é a maior igreja da nossa cidade, sem dúvida nenhuma. O social, o esporte, lazer, cultura, crianças, pastores que o senhor toma conta. Como é que funciona a instituição e como é que o senhor dá conta desse chamado todo? Boa pergunta. Hoje, a primeira igreja, ela funciona com alguns eixos, tá? Nós estamos até desenvolvendo um planejamento estratégico. Apresentei ontem para a nossa liderança. Nós temos um eixo da nossa igreja que nós chamamos de desenvolvimento cristão. Lá você vai encontrar para todas as faixas etárias e para todos os grupos de interesse um ambiente para crescer de forma espiritual. Então, qual seja a idade, do recém-nascido ao jovem solteiro, ao jovem casado, ao jovem que passou por algum tipo de experiência diferente no sentido de que
está solteiro ainda ou passou por uma experiência relacional negativa. Tudo o que diz respeito a faixas etárias, a gente vai encontrar nesse ambiente de eixo de desenvolvimento cristão. Nós temos um eixo muito importante, que é o eixo da família, onde nós temos as nossas redes de casais. Hoje nós temos, dentro de um grande ministério chamado Rede de Casais, 3 redes. Os jovens casados, para quem tem 40 anos para baixo, os casados mais de 40, 60 e os bem casados 60 para cima. Porque a conversa de alguém que tem 30 anos e está casado é diferente da conversa de alguém que tem 70 e está casado. Com certeza. Então você vai encontrar nesse eixo família vários ambientes de partilha. Nós temos um eixo que nós chamamos de celebração. A igreja serve para celebrar. Então a gente faz culto, a gente promove ambientes de adoração, a gente transmite para alcançar o mundo inteiro com a palavra do Evangelho. Nós temos o eixo da multiplicação. E aí entra a igreja olhando para a cidade, fora das 4 paredes. Nós inauguramos há quase 4 anos um projeto chamado, você conhece bem, projeto Redes de Voluntários. Nós temos uma clínica dentro da estrutura da nossa igreja. Que é muito top, pastor. É um assim, top. Fino acabamento. Top. Foi uma das, parabéns das visões ministeriais. Né? Essa clínica, pastor, foi uma cartada de mestre. Pois top. É, nós temos lá um salão de beleza, consultório odontológico, vários consultórios médicos, sala para jiu-jitsu, para ginástica. E qual é a visão? Atender a comunidade que precisa. Todos são voluntários. Nós temos apenas, a seu ponto de vista funcional, uma assistente social, que é full time, para gerir isso, mas todos os médicos, dentistas, cabeleireiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, todos voluntários, que doam uma parte do tempo em favor daqueles que precisam. Qual é o nosso compromisso com esse voluntário? Porque fora dos portões da igreja, esse voluntário tem uma clínica, tem um consultório. Certeza. Nosso compromisso com ele é que vai ser atendido ali quem precisa. Então nós temos uma estrutura rígida de avaliação socioeconômica. Para quem precisa. Para quem precisa. Aquele pessoal de classe baixa que não tem mesmo aonde recorrer. Exatamente. Primeira igreja. Exatamente. Entendi. E hoje nós já ultrapassamos 12 mil serviços prestados à comunidade de Guarapari. 12 mil serviços prestados. Para uma cidade de 120 mil habitantes, Já é 10% alcançado. E pastor, o grande papel da igreja é esse. É ajudar a sociedade. É tirar das ruas ou ajudar a tirar das ruas a grande demanda hoje que sufoca o governo. O que o senhor acha? Nós temos uma grande convicção, Kiko, de que o evangelho do Senhor Jesus transforma vidas e pessoas. A grande crise do mundo, o mundo tem várias crises, crise econômica, crise política, crise social, crises familiares, crises de identidade, mas sob o ponto de vista da nossa fé, a maior crise do mundo é o afastamento de Deus. As pessoas decidiram viver como se Deus não existisse. Antigamente, quem era o ateu? O ateu era aquele que não crê na existência de Deus. Hoje você tem gente que crê na existência de Deus, mas que vive como se ele não existisse. Não é um ateu teórico, mas é um ateu prático. Sabe que ele existe, mas vive como se ele não existisse. Então, para nós, todo o caos social é fruto da falta do evangelho. Então, a igreja, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. A igreja ela vem para iluminar. Como que a gente ilumina? A gente ilumina apresentando Jesus. A gente ilumina dizendo para o homem que ele não precisa ir para o inferno. Então tem uma máxima teológica que é o seguinte: a gente tem que tirar o homem do inferno, mas a gente tem que tirar o inferno do homem. Perfeito. Então tirar o homem do inferno, eu estou olhando para o plano metafísico, transcendente. A vida após a morte. Cristo vai dar a salvação. E tirar o inferno do homem é porque tem como a pessoa viver essa espécie de inferno ainda em vida. Né? A fome é um inferno em vida. A indignidade é um inferno em vida. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Uma mulher que é agredida fisicamente é um inferno em vida. Pastor, e como cresceu o feminicídio, né? No nosso estado, então... Meu Deus do céu. Como cresceu. Sim. Você vê televisão
em cima de reportagem, em cima de reportagem. Não é um, nem dois, nem três, são vários todos os dias. Lamentável e O abominavelmente. feminicídio é uma coisa que cresceu astronomicamente. Exato. Pastor, hoje as pessoas estão muito egoístas, egocêntricas e mais cheias de si. O senhor acha que foi isso que aumentou a causa das pessoas entrarem em depressão? Veja só. Qual a sua visão de depressão? O que o senhor acha? Tá, duas coisas aqui. Uma doença emocional ou uma doença espiritual? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas juntas? Veja só. Duas coisas interessantes que você abordou aí. A primeira delas é, de fato, o amor das pessoas está se esfriando, né? Vale lembrar para quem nos ouve, quem nos assiste, que a fé cristã é uma fé comunitária. A oração que Jesus nos ensinou é a oração do Pai Nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, as dívidas são nossas. A nossa fé é comunitária. E uma das marcas do esfriamento do amor é o que você bem tratou, o egoísmo das pessoas. Isso aqui é uma coisa. A depressão, ela é, sem sombra de dúvidas, uma patologia, uma doença. Tem um homem na Bíblia que passou por um processo depressivo. A história dele começa a ser contada no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulo 17, Elias. Era o Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Um homem extraordinário, um homem que alimentou uma viúva pobre, um homem que ressuscitou o filho dessa mesma viúva, um homem que derrotou sozinho um exército, um homem que fez fogo descer do céu, um homem que depois de uma temporada sem chover, orou para chover e choveu. E no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, ele recebe uma notícia de que Jezabel, a mulher do rei Acabe, iria matá-lo. Mas ele já havia vencido várias batalhas. Diante dessa batalha, diz a Bíblia Sagrada que ele se joga no chão e ele diz: basta, Senhor, a minha vida não vale nada, eu quero morrer. Elias é, depois do Senhor Jesus Cristo, o profeta mais poderoso da Bíblia. Quando o Senhor Jesus Cristo está agonizando no Gólgota, no Monte Caveira, estirado na cruz do Calvário, alguns passam debochando, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Outros passam dizendo: deixem, ele está clamando por Elias. No Monte da Transfiguração, segundo a fé cristã, aparecem transfigurados em glória, representando a lei, Moisés, representando os profetas, Elias. Em Mateus 16, a partir do verso 13, Jesus manda perguntar quem estão dizendo que o Filho do Homem é. Filho do Homem é um título messiânico. E eles respondem: alguns estão dizendo que é Elias. E esse Elias teve depressão. Então, primeiro, depressão não é falta de Deus. Quem aqui nessa sala tem mais Deus do que Elias teve? Depressão não é falta de fé. É bem provável que se juntar a sua fé e a minha, não dê um terço da fé de Elias. Eu nunca ressuscitei ninguém. Não dá nem um grão, né, pastor? Percebe? É isso aí. Então Elias teve depressão e era um homem de fé. E era um homem de Deus. Percebe? Depressão é uma doença. E ela é uma doença que hoje, louvado seja Deus, tem tratamento. Houve um tempo em que se vivia no nosso meio religioso uma ignorância muito grande de que usar um medicamento é falta de fé. Eu ia chegar nesse assunto. A Bíblia Sagrada diz... procurar um médico tá com demônio. Exato. Não, meu em absoluto. Deus do céu, eu não vou no médico porque eu não tô com demônio, nisso, aquilo. Um remédio? Meu Deus, pra que um remédio? Foi uma ignorância que circulou por muitos anos no nosso meio. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 3, que em Cristo habitam todos os mistérios da ciência e do conhecimento. A gente imagina que em Cristo habita só a teologia, as coisas próprias da religião. Não, em Cristo habita toda a comunicação. Esses equipamentos modernos aqui da sua sala, isso tudo habita em Cristo. Sem Cristo não há conhecimento e nem ciência. Toda a medicina habita em Cristo, toda a farmacologia habita em Cristo. Então, Deus deu inteligência aos homens para que existam processos capazes de melhorar a nossa vida. Então, veja só,
Eu sou míope. Eu tenho 4 graus de miopia. Eu uso óculos. Se eu tirar o meu óculos, eu não enxergo o seu semblante. Olha que a gente está perto. Ninguém nunca me acusou de ser um homem sem fé por usar óculos. Tira o seu óculos. Você não tem fé, não? Anda sem óculos. Fica olhando, Exato. Vê agora sem óculos, Então, se eu tenho miopia e uso óculos, se eu tenho refluxo e uso remédio para refluxo, quem tem depressão precisa ser tratado com remédio. Isso é algo absolutamente natural. É para isso que Deus deu inteligência aos homens. Tem nada de assustador, Nada né, de assustador. Depressão é um estado de enfermidade que precisa ser tratado. E quanto antes tratado, melhor. Tem tratamento medicamentoso, mas tem a psicologia, mas tem a igreja. Chegou um tempo também, pastor, que o senhor ia no psicólogo, Ave Maria. Não, você vai ao psicólogo, você deve ir, você deve ir. As pessoas igreja, arrepiavam dentro da igreja. Aí agora, puxar um pouco pro meu lado, a igreja tem um papel fundamental nas emoções das pessoas. Estar num ambiente comunitário faz bem para a alma, faz bem para o espírito, faz bem para as emoções. Agora, eu tenho uma tese que é a seguinte: quando se trata de doença, Deus pode curar de pelo menos 2 formas. Deus cura por atos e Deus cura por processos. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, um leproso se aproxima de Jesus. Naquela época, toda doença de pele era tida como lepra. Então, Mateus 8, de 1 a 4, no Evangelho, está escrito lá na epígrafe, a cura de um leproso. O leproso se apresenta para Jesus e diz assim: se quiseres, podes purificar-me. Jesus disse: eu quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Jesus curou por um ato. Em Lucas capítulo 17, também no Evangelho, nós temos 10 leprosos. Eles pedem a misericórdia de Deus e o verso 14, portanto, Lucas 17, 14, Jesus diz assim: vão e se apresentem ao sacerdote. Enquanto caminhavam, eram purificados. Eles não foram curados imediatamente. Eles foram curados num processo de caminhada. Então Deus cura por atos, mas Deus também cura por processos. Deus cura depois de uma oração, eu já vi isso. Mas Deus cura também depois de 10 sessões de quimioterapia. Deus cura num culto, numa celebração. Na hora. Mas Deus também cura depois de 6 meses de tratamento medicamentoso. Deus cura por atos e Deus cura por processos. Boa explicação, pastor. Boa explicação. É verdade. Nem sempre tudo é da forma que nós queremos. Exato. Então temos que aceitar como Deus vai fazer. Porque o jeito é Ele que vai dar. Exato. Basta você crer. Exato. Pastor, o senhor tem 28 anos. O senhor é presidente da convenção. Presidente da maior igreja da nossa cidade. Palestrante. E convidado para pregar em várias igrejas. Como é que o senhor lida com isso tudo com 28 anos de idade? Fala para nós. Algumas coisas são importantes, isso serve para tudo na vida. Resumindo, como dizem por aí, o pastor Abdala é brabo. Nada, que é isso. Veja só, primeiro e absoluto ponto: dependência de Deus. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Você pode comprar uma casa e colocar o muro mais alto, cerca elétrica, alarme, cachorro bravo, vigia fortemente armado. Você pode ter a maior estrutura de segurança, você está vulnerável. O lugar mais seguro do universo é viver no centro da vontade de Deus. Não existe segurança fora disso. Em absoluto, a primeira questão para essa sua pergunta é: a gente precisa depender de Deus. Então eu não venho de uma família crente, eu fui o primeiro a me converter. Eu não venho de uma família rica, pelo contrário, quando eu nasci minha família era pobre, não tenho problema nenhum com essa palavra, tá? E tudo que a gente vai conquistando na vida, a gente precisa entender que é na dependência de Deus e que todo o mérito é de Deus. Segundo, confiar na graça. O que é a graça?
A graça é o favor imerecido. A gente não merece nada, percebe? Um menino como eu de 28 anos não tem como fazer nada disso. É Deus. O mérito é de Deus. Abdala, qual que é o seu mérito? Nenhum. Ah, mas você estuda. Sim, não sou eu que estudo, tem um monte de gente que estuda. Isso aí, percebe? Tem um monte de gente que passa o dia dentro do quarto. Não é o mérito, o mérito não é meu. Na vocação, o mérito é sempre do Senhor. Então, para lidar com todas essas responsabilidades, é depender de Deus, confiar na graça dele e manter sempre um coração humilde. Sabe qual que é a grande questão da humildade? É que você nunca pode se autoafirmar humilde. Se eu disser que eu sou humilde, eu estou cometendo a vaidade de dizer que eu sou humilde. Percebe? A humildade é um valor que as outras pessoas precisam reconhecer. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Você pode chegar em qualquer posição elevada, você nunca pode se esquecer de onde você veio. Eu sei de onde Deus me tirou. Então, toda honra e toda glória tem só um destinatário, e nunca vai ser um pastor, presidente disso ou daquilo. Toda a glória... Um que está mais em evidência, outro menos. Absolutamente, a glória toda é de Deus. Meu pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas igrejas crescem extraordinariamente. Quando o senhor pegou a primeira igreja, ela tinha números pequenos. Hoje ela tem números gigantescos. Pastores têm visões diferentes? Uns pregam melhores que os outros? Ou é o plano de gestão que faz a diferença nessa situação toda? Veja só, eu acredito numa coisa. O Senhor Jesus, em João capítulo 3, ele tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos. E ele diz para Nicodemos uma coisa a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um vento. Você ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito Santo sopra. Lógico que gestão, púlpito, visão são coisas importantes, mas são secundárias. Eu acabei de ler um livro agora do Bauner, e ele diz o seguinte: nós, igrejas, estamos à procura dos melhores métodos. Deus está à procura dos melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus não tem compromisso com métodos, Deus tem compromisso com gente. Às vezes, para a igreja crescer ou não crescer, a gente foca muito no método. Mas o Espírito Santo não sopra sobre métodos, o Espírito Santo sopra sobre pessoas. Então, assim, a primeira igreja sempre foi uma igreja extraordinária, maravilhosa. E Deus tem dado a chance agora também de continuar um crescimento. E você me pergunta como? Eu vou dizer, não sei. O vento do Espírito está soprando. Então, quem nos ouve aqui nesse podcast e que é dirigente de uma igreja, é pedir para o vento do Espírito soprar. Que onde o Espírito sopra, a direção é Deus que dá. Tem crescimento. Entendi. É assim que eu creio. Pastor, se o senhor não quiser responder, não responda. Dizem que quem colocou o senhor na primeira igreja foi o pastor Doronésio. Uhum. E eu falei, eu vou perguntar. Boa pergunta. Vou perguntar. Veja só, o pastor Doronésio é o meu pastor, né? Ele me apresentou quando criança, ele me batizou, não sabia. Ele me batizou, ele fez o meu casamento, ele participou da minha ordenação ao ministério pastoral. Mas dentro da estrutura batista, essa coisa de um pastor coloca o outro lá não existe. Quando o pastor Doronésio sai da primeira igreja de Guarapari, batista, depois de quase 23 anos... Fez um grande trabalho. Um extraordinário trabalho. Ele assume a primeira de Vitória e o vínculo dele com a primeira de Guarapari se encerra. Fica o respeito, fica a saudade, fica o amor. Então não tem como, quem conhece a estrutura batista sabe que não tem como um pastor de uma igreja colocar alguém lá, né? Quem tira e coloca pastores é Deus. E no caso da nossa denominação,
a vontade de Deus se manifesta através da Assembleia Geral dos Membros. Então foi a Assembleia Geral dos Membros que elegeu a mim como pastor titular. O pastor Doronésio, quando vai para a Primeira de Vitória, ele, pelo carinho, chega a me convidar para ir com ele. Ele me convidou. Eu tô dizendo isso aqui porque isso é público, né? Tornou-se público. Ele me convidou para ir com ele. Então ele não me colocou aqui. Geralmente quem diz algo parecido com isso é porque não conhece a estrutura de uma igreja batista. E o pastor Doronésio é um amigo, é quem caminhou comigo. Gente sempre. da melhor Ele estava qualidade. domingo agora lá na igreja. Eu completei 5 anos de ministério e o pessoal fez uma surpresa. E uma das surpresas foi que ele foi o pregador do culto. Então, assim, é uma relação de honra, de amor, de lealdade. Mas não tem essa de um coloca aqui, o outro coloca lá, tira, põe pastor. Isso não existe. O pastor Abdala tem um mentor? Eu tenho alguns mentores. Pastor Doronésio é um mentor numa área. Pastor Hernandes Dias Lopes é um mentor em outra área. Além de mentores, tenho amigos pastores. Eu acredito, Kiko, isso serve para você que é empresário, tá? Eu acredito em 3 níveis de relacionamento. Primeiro, os seus mentores. Quem que é o seu mentor? É aquele sujeito que você chama de senhor. Você não fala de qualquer jeito com ele, você policia o seu vocabulário. Para estar perto dele, você se arruma melhor. É uma hierarquia, é o seu mentor, é para quem você pede conselho. Segundo nível, são os seus amigos, é a mesa. É gente que você não precisa chamar de senhor, que você não precisa controlar seu vocabulário, que você bota uma bermuda e senta aqui. Pega o copo dele, bebe uma água. É amigo. E vai desenrolando. Amigo. E tem o terceiro nível, que são os seus discípulos. Aqueles para quem você é o mentor. Aqueles que você se policia, não porque você está olhando para o mentor, mas porque eles te enxergam como um mentor. Então você é referência de alguém. Eu creio que um ciclo relacional completo, do seu ponto de vista de liderança estratégica, é quando você tem o seu mentor, a sua mesa de amizade e os seus discípulos. Entendi. Pastor, o senhor é o sonho de consumo dos políticos de Guarapari. Deus tenha misericórdia de mim. Por conta da igreja, as pessoas ligam os pastores aos rebanhos. E o seu rebanho é um dos maiores que tem na nossa cidade. Pastor Abdala e política. Qual a sua opinião? Como é que funciona? E o que o senhor acha? Perfeito. Primeiro, política, na minha opinião, é uma vocação. A pessoa que se coloca à disposição de um pleito público, ela precisa ser vocacionada para a obra político-partidária. A política ela é importante, tá? Isso para mim é uma vocação. E vocação é o seguinte, ou você tem ou não tem. No meu caso, eu, Rafael Abdala, eu não tenho vocação política. Nunca tive, nunca vou ter. A minha vocação é pastoral. Eu vou morrer assim, em nome de Jesus. Esses dias saiu uma reportagem minha e do meu querido amigo, o padre Diego, querido amigo, uma pessoa maravilhosa. Saiu uma reportagem que era uma matéria de opinião, né? Não fomos consultados nem nada. Uma matéria até muito respeitosa. E é só uma matéria. Alguém me perguntou qual que é a chance de um dia você participar de uma eleição política. É absolutamente zero. Nisso eu empenho a minha palavra e a minha honra. Não é a minha vocação. A minha vocação é a vocação pastoral. Qual que é a minha relação com política? A relação de, num estado laico, ser um intercessor em oração das autoridades públicas constituídas. Então a minha relação com a política é essa, uma posição de abençoar. A Câmara me convida para fazer uma oração numa sessão legislativa, eu vou com todo amor. É um espaço que estão abrindo para a palavra de Deus. Eu intercedo pelas autoridades públicas. Agora, para mim a relação de um obreiro com a política é essa e somente essa. Igreja e política são coisas distintas, né? Não existe ou não deveria existir voto de cabresto, voto de rebanho. Igreja não é ponto ou palanque eleitoral. Igreja é a casa de oração. Igreja é a casa do Senhor.
Então, assim, eu tenho um profundo respeito pela política. Eu entendo que a pessoa que se coloca à disposição da política precisa entender que isso é uma vocação, né? Servir e não ser servido da política. Agora, cada um tem a sua vocação. A minha vocação é pastoral e vai ser para sempre em nome de Jesus. Possibilidade zero, mas zero. Aí deixa eu contar uma coisa para ilustrar. Você já deve ter ouvido isso. O maior pregador do século passado foi o Billy Graham, um pastor norte-americano, que teve uma influência inimaginária nos Estados Unidos da América. Os dois partidos procuravam, nos Estados Unidos tem os republicanos e os democratas. O Billy Graham, ele era cortejado pelos partidos políticos para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E conta-se que um dia, um dos partidos fez toda uma pesquisa e viu que em qualquer cenário o Billy Graham seria eleito presidente dos Estados Unidos com folga. Sentaram com ele numa sala e disseram: reverendo, nós temos o dinheiro para a campanha, estão aqui as pesquisas, o senhor vai ser eleito. Só empresta o nome. Pensa que aquilo que o senhor faz na sua organização social, o senhor vai poder fazer em nível América. Billy Graham respondeu: eu sou um embaixador da palavra de Deus. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu jamais me rebaixaria ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Ponto. É isso que eu penso. É isso aí. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona esse trabalho do senhor na convenção, na qual o senhor é presidente. A Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, ela reúne todas as igrejas a ela filiadas em todos os municípios. Então hoje nós já somos mais de 80 mil batistas no estado da nossa convenção. Estamos no meio de um plano que nós chamamos de Plano 100. Nós queremos bater agora 100 mil batistas no nosso estado. Qual que é o papel da convenção? O papel da convenção é servir as igrejas. Você tem hoje uma PIB de Guarapari, que é uma igreja que tem toda uma estrutura, funciona sozinha. Mas você tem igrejas nos interiores do nosso estado que não conseguem sozinhas avançar. A convenção chega lá. Cooperação. Se eu pudesse substituir a palavra convenção por outra palavra para te explicar, é a palavra cooperação. Pastor, as igrejas recebem ajuda da convenção? As igrejas contribuem com a convenção. Entendi. Aquelas que têm contribuem e aquelas que precisam, eventualmente, podem receber. Ajuda. Entendi. Tá? Mas o nosso papel como igreja é cooperar. Entendi. E lá ela faz investimentos missionários, investimentos sociais e por aí vai. Quais os planos futuros que o senhor tem para a igreja, para o senhor e para a convenção? Amém. Para a convenção, vamos de trás para frente, né? A convenção são mandatos passageiros. Nosso mandato é de 2 anos, né? Então estou como presidente e pretendo nesse tempo deixar um legado de ética, de lisura, como os meus antecessores assim fizeram. Para a igreja, estou com muitos sonhos. Ontem, como eu disse para você, eu tive uma reunião com a nossa liderança, uma reunião que durou horas, apresentando o planejamento estratégico da igreja. Então nós estamos sonhando em crescer mais, em aumentar as nossas possibilidades de abençoar pessoas. Estamos sonhando muito. Coração 100% na igreja sonhando. Na vida privada, vamos dizer assim, eu completo agora em setembro 5 anos de casado, que no nosso planejamento familiar é a partir do que a gente começa a pensar na paternidade e na maternidade. Entendi. Então, o senhor não tem filho, né, pastor? Ainda não. A nossa ideia, dentro do nosso planejamento familiar, vamos ver qual que é o plano de Deus, que é o que manda, né? Entendi. É a partir agora do 5º ano de casado. Pastor, o senhor tem outra atividade remunerada ou o senhor vive integralmente para a convenção e para a igreja? A convenção não remunera. Não remunera. Né? Ser presidente da convenção é uma atividade voluntária. Eu sou advogado, né? Tenho OAB e tudo, mas não faço como meio de vida. Então não recebo proventos da advocacia. Entendi. Eu mantenho a minha OAB porque eu entendo que devo manter. Quando posso, ajudo
alguém que necessita, mas não me dá provento. Toda a minha vida, ela vem do ministério. Entendi. Teve um tempo que o senhor atuou. Atuei, enquanto eu me graduava, Atuou. Mas aí quando eu assumi, o ministério precisa ser de dedicação integral. Entendi. Assim, dentro de uma igreja com a nossa proporção, né? Ele precisa ser dentro desse parâmetro. Eu tenho grandes exemplos de pastores que são bivocacionados. Entendi. Né? E eu respeito muito isso e acredito nisso. Mas no meu caso, não tem condição de eu fazer outra coisa além de ser pastor. Eu tenho a minha agenda de pastor da igreja, eu rodo os estados do Brasil, esse ano vou a alguns países, então não tem condição de eu ser outra coisa além de pastor. Quando o senhor sai da igreja, como é que fica a igreja, pastor? Eu evito ao máximo sair domingo. Entendi. Geralmente aos domingos o senhor tá lá. Sempre me vê, sessão de férias e etc, né? E eu tenho uma equipe, né? Eu não trabalho sozinho. Então, se durante a semana eu vou atender, vou pregar numa conferência ou outra, domingo a igreja... o senhor prefere estar em casa, resumindo. Eu conto nos dedos os domingos que eu saí nesses 5 anos. Entendi. E esse pessoal que te cerca é o pessoal da igreja? É a minha equipe. Eu tenho uma liderança muito boa, uma diretoria muito boa, e uma equipe ministerial, pastores que estão comigo, ministro de música, pastor auxiliar, conselho de educação, diáconos, assim. Quando eu saio para atender um convite, de forma alguma a igreja fica desguarnecida. São pessoas que você pode confiar. Tô indo, pessoal. 100%. 100%. Muita gente, pouca gente? Bastante, uma equipe boa. Louvado seja Deus, hoje a gente tem uma liderança. Hoje a primeira igreja tem quantos membros, pastor? Hoje nós chegamos, para a glória de Deus, a 1.200 membros. 1.200. Pastor, o senhor atende todo mundo? O senhor conhece todo mundo? Olha, eu procuro conhecer. Eu procuro conhecer. Assim... tem um dia que o senhor fala, faz a fila aí e começa. Tem muita... Eu vou para a porta aos finais do culto, né? Isso me ajuda muito. Mas tem muita gente que... A frequência na primeira igreja é muito maior do que esse número. Então eu tenho muitos frequentadores que vão aos cultos, mas que a relação com a igreja é só essa. Então de vez em quando eu encontro na rua gente que diz que é da igreja porque frequenta. Eu não sei nem quem é. Entendi. Né? Não tem como mensurar. Mas os membros eu procuro conhecer, sim. Entendi. O senhor vai pra porta e aperta a mão de todo mundo? Todos que vão pra fila, com certeza. O senhor é o primeiro a chegar e o último a sair? Não sou o primeiro a chegar. Tem gente que chega antes de mim, mas o último a sair, com certeza. O senhor sempre atende no gabinete? Atendo. As demandas das ovelhas? Atendo. Atendo. Toda semana o senhor atende? Toda semana. O senhor é um pastor presente? Toda semana. Ou ausente? O senhor se considera como? Presente, pra glória de Deus. Presente. Alô, pastor Abdala, o negócio deu ruim aqui. Sim, eu tenho uma agenda de visitação às ovelhas, de atendimento em gabinete. Entendi. Quanto a isso, tranquilo. Não tem problema. E amo fazer. Faço porque amo. Faz porque gosta. Pastor, por que hoje em dia as pessoas estão tão debilitadas dentro das igrejas, na sua opinião? Porque as pessoas mais doentes hoje em dia estão dentro das igrejas. Veja só, a igreja, ela é formada por pessoas, né? A igreja não é uma comunidade de anjos, é uma comunidade de gente. Ninguém anda voando dentro da igreja, pastor. Então eu tenho um amigo pastor que diz assim, quando perguntam pra ele, como é que vai a sua igreja? Ela vai muito bem, vai mais ou menos e vai muito mal. Como é que vai a igreja tal? Ela vai muito bem, ela vai mais ou menos e ela vai muito mal, né? Porque dentro de uma mesma igreja, você tem gente que vai muito bem. Isso aí. Você tem gente que vai mais ou menos. Mais ou menos, né? E você tem gente que tá muito mal. A igreja é feita de gente. E gente dá trabalho. Né, eu soube de uma igreja que escreveu assim na porta: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Isso pra mim é genial. Que não é mentira, né, pastor? O Senhor Jesus disse assim: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. A igreja é um hospital. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Pastor, qual a sua visão sobre o carnaval? Carnaval? O que o senhor acha? Não participo. Não participo? Não participo. E aquele... Carnaval é a festa da carne. E aquele crente fulião que foi lá? Miserável, eu te vi lá. Eu digo sempre na igreja, né, que... Eu perguntei a Rafael, ele ficou rindo. Ele foi, mas ele vai ter que voltar. Eu digo sempre na igreja, não só eu, né, todos os pastores dizem isso, o carnaval é a festa da carne, né?
E nós somos o povo do Espírito. Então tem coisa que não combina com a gente. Não tem jeito, né, pastor? Não combina. Não mistura. É. E aquele crente que foi lá, choveu? Eu não vi. Eu não tava lá. Eu não fui. Entendi. Eu não vi. E volta quebrado e senta com o senhor Nós e conversa. estamos lá. Nós alinhamos a conversa? Nós estamos lá. Entendi. Lógico. Pastor, antigamente tinha aquela situação que pecou, exclui. Lembra disso? Lembro. A Abdala fez isso, bota ele pra fora. Tinha comissão pra excluir as pessoas. E eles davam aquele show. E o nome da pessoa saía lá, saía aqui, saía lá. Como é que o senhor vê isso hoje em dia? Hoje em dia, veja só. O senhor acha que evoluiu um pouco? A palavra evoluir... Ou nós ficamos mais leve? Eu vejo o seguinte, a igreja, ela é sempre um extrato do seu tempo, né? Hoje você tem um mundo de grandes exposições. Você tem, por exemplo, uma lei geral de proteção de dados, que você não pode expor pessoas mais. Questão jurídica, né? E a igreja, desde que não afronte a lei de Deus, ela deve seguir a lei dos homens. E essa exposição da pessoa nunca é o caminho certo. A Bíblia indica caminhos de restauração. Se o irmão seu pecou, você vai lá e fala. Se ele não te ouviu, você chama um grupo e fala. Se não ouviu um grupo, não quer mudar de vida, você vai para a assembleia, você vai para o coletivo e você, com muita dor no coração, considera que essa pessoa não faz mais parte dali. Agora, é o último caminho, nunca o primeiro, né? Nunca o primeiro. Nunca o primeiro. Expor as pessoas ao... Eu não gosto de perder a ovelha, percebe? Se eu tiver que excluir alguém, jamais vai ser com alegria no coração, vai ser chorando. O senhor vai até a última consequência na conversa? Sem sombra de dúvida. Entendi. Pecou, conversa. Sem sombra de dúvida. Quais os critérios que o senhor tem para fazer parte da sua equipe? Fazer parte da igreja é uma coisa. Da equipe ministerial. Andar com a Abdala é outra coisa. Cuidar de pessoas é outra coisa. Primeiro, bom caráter. Todo mundo tem caráter, nem todo mundo tem bom caráter. Tem que ser bom caráter. Segundo, lealdade. Você não pode trabalhar com alguém que não tem um vínculo de lealdade com você. Certo? Certo. Essa pessoa precisa ter atributos de uma espiritualidade sadia, tem que ser crente. Eu não contrato funcionário, eu contrato mesmo para uma equipe. Percebe? Para desenvolver um trabalho espiritual. Precisa ser espiritual, né? E disso tudo que eu estou te falando, uma palavra que para minha equipe é fundamental é lealdade. Lealdade, a pessoa tem que ser leal. Entendi. E lealdade você não compra e nem vende, né? É verdade. Você é leal ou você não é leal. Não é. Não tem meio termo. Não tem. Esses são os requisitos para andar com a Abdala. É isso aí. Pastor, uma pergunta que eu quero te fazer. Esse pessoal famoso que o senhor traz na igreja, que enche igreja, como Anderson Freire, essa galera toda, eles são amigos? A maioria deles, quase todos. Eu costumo trazer amigos só. Eles cobram, pastor? Não cobram. Não cobram. Não cobram. Veja só, a gente sempre oferta na vida deles, Claro. né? Agora, existe uma diferença entre ofertar e cobrar. Entendi. Né? É lógico que, né, quando eu digo assim, não cobra, eu tô querendo dizer o seguinte, que não vem uma pessoa e diz assim, eu preciso desse milhão pra você. Não. Eu quero tanto pra ir. Não, é o seguinte, existem alguns que têm uma estrutura de custo. Claro. Né? Que não tem jeito. Você vai tirar o cara pra lá, ele precisa de um avião, ele tem uma estrutura de custo pra equipe, ele vem com uma banda, né? Então, todos que eu já trouxe, você registra isso no seu coração sempre. É tudo no patamar do razoável. Entendi. Nada que vá ferir a Igreja de Cristo. Entendi. Boa parte deles são amigos, né? Amigo você. Nem conversa sobre isso. Pastor, eu sou suspeito de falar porque eu sou fã dele. Aquele Hernandes Dias Lopes. Um homem de Deus, meu amigo. Ele é de outro planeta, né? Ele é um fenômeno. Fala um pouquinho sobre ele pra nós. Um homem de Deus. Que eu quero o telefone dele pra me ligar pra ele e seu nome pra ver se eu trago ele aqui. Um homem de... Aquele cara... Um homem de Deus. É diferente, aquele cara. Um homem de Deus. Aquele cara é diferente. Brilhante, humilde, servo. Eu vi ele na praia, lendo um livro de bermuda. Um homem de Deus. Reverendo Hernandes, pra mim, é alguém de um caráter ilibado, de uma dependência de Deus.
de uma humildade, Pastor, aquele cara é diferente. de uma generosidade diferente. O senhor é amigo diferente. dele? Louvado seja Deus. Entendi. Louvado seja Como é que o Deus. senhor conheceu ele? Eu conheci porque ele passa férias em Guarapari e o convidei para pregar na minha igreja. Ele aceitou Eu falei, a e bidala aí já fisgou o deslanchou. olho. Entendi. O senhor é amigo de Anderson Freire também? Meu amigão. Entendi. Outro homem de Deus. Tá sempre aí na primeira igreja. Homem de Deus. Entendi. Homem de Deus. Pastor, mas a verdade é que a referência, assim, me perdoa, porque tem várias outras referências do Hernandes Dias Lopes, é diferente, né? A referência que ele traz, a serenidade que ele traz e o respeito que ele traz, Respaldo. só em chegar no local é diferente. É aquilo que no popular diferente, a gente chama de uma pessoa de presença. Aquele ali... Ele tem presença. Tem. Pastor, ele chegou, o negócio fica diferente. Diferente. Meu pastor, eu quero te agradecer, tá bom? Por eu ter o privilégio de fazer Alegria esse toda minha. bate-papo com você. Não é o primeiro e nem o último. Joia. Com certeza eu vou te chamar mais vezes. Joia. E se o senhor me der o privilégio de me atender, nós estaremos Vai ser uma aqui alegria. novamente. Obrigado. O papo passou rápido demais. Passou voando. Eu saio daqui correndo para um culto de consagração que vai ter na igreja agora, 7h30. O senhor é requisitadíssimo. E vou correr para lá agora. Muito obrigado, Tamo foi um prazer, junto. tá bom? Valeu. Bom falar com o senhor.